O romantismo tá morto. Ou pelo menos foi isso que eu ouvi de uma senhora na parada do ônibus essa semana. E ela com certeza não é a única que pensa assim. Existe uma corrente de sociólogos modernos que apontam como as relações humanas estão passando por um ponto de decadência. Como se a tecnologia estivesse mudando a forma como a gente se relaciona. Ao mesmo tempo que aplicativos como o Tinder, o Happn ou mesmo o WhatsApp facilitam que a gente fale com alguém sem a insegurança e o medo da rejeição que tem no encontro, eles também facilitam o contrário. Fica muito mais fácil acabar com uma relação. De forma que a gente estaria vivendo em uma espécie de modernidade líquida, em que os laços humanos são muito frágeis e o significado de amor já é outro completamente diferente. O sociólogo Zygmunt Bauman chamou esse fenômeno de amor líquido. E para entender o que ele quis dizer com isso, a gente tem que entender primeiro qual é a definição clássica, e não corrompida pela tecnologia, de amor. Um bom começo para isso é a obra do poeta alemão Johann Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro teve um impacto enorme sobre a forma de pensar e sentir no mundo, e é uma história meio autobiográfica do autor. O Goethe, que trabalhava num tribunal de justiça na época, teria se apaixonado por uma mulher que, por acaso, era noiva de um amigo. O personagem Werther, que aliás se pronuncia muito parecido com Goethe em alemão, teria sido um reflexo desse sentimento. Ele descreve cada momento deles juntos com um romantismo poético muito bonito de se ler, e até as características ou ações mais normais ganham uma camada de sentimento que eu vi poucas vezes na vida em um livro. O Werther, que é um pintor, chega ao ponto de não conseguir mais criar nada, já que qualquer forma de expressão não seria digna do que ele sentia. Lindo, né? Mas o final da história não é bem assim. O Werther acaba sendo rejeitado e comete suicídio. A dor de perder aquele amor extremamente romantizado é tão forte que a única saída que ele encontra depois da rejeição é a morte. Foi um final bastante pesado, e com a popularidade que o livro ganhou na época, também foi um gatilho para uma série de suicídios pelo mundo, a ponto de esse fenômeno de um suicídio influenciar outras pessoas a fazerem a mesma coisa, ganhar o nome de efeito Werther. Hoje em dia já é bem mais difícil imaginar uma história romântica dramática desse jeito. Histórias de amor como a do Werther, ou Romeu e Julieta de Shakespeare, e várias outras, são muito mais difíceis de conceber na chamada modernidade líquida. O que o Bauman quer dizer com essa expressão é que nada é sólido no mundo moderno. As relações humanas da modernidade são marcadas principalmente pela efemeridade e a insegurança. It is easy to connect, to make friends, but the greatest attraction is the facility of disconnecting. O conceito de relações de bolso remete a essa duplicidade de querer se conectar com alguém, aproveitando a segurança e status que isso oferece, mas querer se livrar dessa conexão assim que ela causar algum custo à liberdade individual ou algum problema por menor que seja. Na verdade, até se não causar nenhum problema. A fluidez do mundo moderno está ligada à sociedade de consumo. Da mesma forma que um celular ou qualquer outro aparelho perfeitamente funcional é trocado por outro melhor e mais novo, uma pessoa também pode ser. Segundo Bauman, o amor real pode ser comparado à morte. Cada chegada de um dos dois é sempre única e definitiva, e não seria possível amar duas vezes, da mesma forma que não dá pra morrer duas vezes. Claro que muita gente diz que já se apaixonou mais de uma vez, e provavelmente se apaixonaram mesmo. Mas a opinião do Bauman sobre isso é que em vez de ter mais gente atingindo os padrões elevados de amor, esses padrões foram baixados. Como resultado, o conjunto de experiências que a gente enquadra como sendo amor é muito maior do que antes. Eu não concordo exatamente com essa definição aí, mas a gente já conversa sobre isso. O ponto é que ele está completamente certo quando fala sobre como a cultura de consumo mudou a forma que a gente se relaciona. Eu sempre achei completamente absurdo e ao mesmo tempo meio engraçado que logo depois de ter uma combinação com alguém no Tinder, existe a opção continuar passando. E isso não é muito diferente de um botão de voltar para a loja depois de uma compra. Mas eu acho que o maior problema do Tinder é a forma que se procura autoafirmação dentro dele. É muito comum que usando um aplicativo de relacionamento, a gente procure mais um reflexo de si mesmo do que um ser humano de verdade. Essa maneira narcisista de se relacionar é um reflexo de uma insegurança do ego que tenta se reafirmar usando outra pessoa. Isso é meio inconsciente e é muito difícil de evitar. Mas o fato é que o amor não funciona assim. Relações reais e orgânicas acontecem entre pessoas muito diferentes e com visões de mundo e opiniões que geralmente são o contrário da nossa. Mesmo assim, nos completam por algum motivo. Deve parecer que eu tô pondo a culpa no Tinder, mas na verdade, eu mesmo uso e tô vendo uma pessoa que eu conheci por lá. Pode até ser que a gente vive mesmo em tempos líquidos e que muitas relações são narcisistas e colocam a pessoa como um produto. Mas o modelo clássico de amor romântico também é um problema. Ele tá ultrapassado e tem uma tendência muito forte a ficar abusivo em algum momento. O Goethe enxergou isso muito bem. No final do livro, o comportamento do Werther começa a ficar muito abusivo e o amor romântico mostra o lado mais possessivo e autodestrutivo que ele tem. O suicídio no final é a maior demonstração possível de falha dessa visão idealizada de uma relação. O Goethe era declaradamente contra o amor romântico. Ele enxergou que o romantismo tenta congelar o tempo em um momento em que tudo é leve e bonito na relação, e cria uma expectativa de que ela vai ser sempre assim, quando na verdade uma relação real está bem longe disso. Vai ter peso, discussões e insegurança sempre que tiverem duas pessoas juntas. Por esse motivo, muita gente pode preferir uma relação leve ou não monogâmica. Mesmo que uma relação assim não se encaixe na definição do Bauman de amor, que necessariamente vai limitar a liberdade, ela pode sim ser uma experiência muito boa e um tipo de amor. Eu aposto que muitos de vocês, assim como eu, já tiveram alguma experiência humana e sensível de verdade com alguém que conheceu em um aplicativo.
Se eles vão ser uma barreira para a comunicação ou uma ferramenta muito boa, depende muito do que a gente está procurando nele.